Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 272, módulo 19. O assunto: casamento de impedância. Vamos lá? Para poder entender a necessidade de casamento de impedância, será necessário rever o significado do teorema de transferência máxima de potência. Teorema de transferência máxima de potência. Observe com atenção o diagrama ao lado. Observe que na parte A do diagrama esquemático, mostramos um simples circuito de corrente contínua em uma bateria ligada sobre a resistência de carga, que é representada por RL, resistência de carga. A bateria, ela tem uma resistência interna, representada por RI, e uma tensão, representada pela letra E. Preste atenção, aluno. A bateria, ela tem uma resistência interna, que é representada por RI, e uma tensão, que é representada pela letra E. Isso é um circuito prático. Por quê? Porque todas as fontes de energia, quer seja de corrente alternada ou de corrente contínua, têm resistência interna. Se você medir a tensão sobre os terminais da bateria sem uma carga ligada para os terminais, a tensão do terminal seria igual à tensão da bateria. Porém, quando uma corrente ela flui no circuito, existe então uma queda de tensão sobre o RI, isto é, a resistência interna da bateria, que se subtrai com a tensão da bateria. Isso então faz com que a tensão terminal ela tenha um valor inferior da bateria. Quanto maior for a intensidade da corrente, isto é, a quantidade de corrente que flui no circuito, maior é a queda de tensão sobre o RI, isto é, a resistência interna da bateria, e menor é a tensão terminal. Preste atenção, aluno. Quanto maior for a intensidade da corrente que flui no circuito, maior é a queda de tensão sobre o RI, que é a resistência interna da bateria, e menor é a tensão no terminal. Observe com atenção o diagrama ao lado. Observe que se o valor da resistência de carga no circuito do diagrama ele for alterado, o valor da corrente através da resistência de carga também muda. Ao mesmo tempo, a tensão terminal da bateria se altera. A potência dissipada por RL, que é a resistência de carga, ela depende da resistência de RI, que é a resistência interna da bateria. O valor da potência e o valor da resistência de carga são representados graficamente na figura ao lado. Observe com atenção a figura ao lado. Na figura nós temos um gráfico. Na linha horizontal nós temos a resistência de carga. Na linha vertical, a potência. Observe. Esta curva, ela está indicando que a potência aumenta muito rapidamente do ponto onde a resistência de carga é zero, até um valor máximo de potência que ocorre quando a resistência de carga ela é igual ao RI, que é a resistência interna da bateria. Preste atenção, aluno. Observe com atenção o gráfico. Observe que nós temos uma curva que vai até a potência máxima. Esta curva, ela indica que a potência aumentou muito rapidamente do ponto onde a resistência de carga é zero até um valor máximo de potência que ocorre quando a resistência de carga ela é igual à resistência interna da bateria. Isto é, RL, que é a resistência de carga, igual RI, que é a resistência interna da bateria. Se a resistência de carga
ela for aumentada além do valor RI, que é a resistência interna, a potência ela começa então a diminuir novamente. Observe que a curva no gráfico ela é chamada curva de transferência máxima de potência. Curva de transferência máxima de potência. Ela mostra que a potência máxima possível de se obter de qualquer fonte de energia elétrica ocorre quando uma resistência interna é igual à resistência interna. Preste atenção. De acordo com o gráfico, esse gráfico ele mostra que a potência máxima possível de se obter de qualquer fonte de energia elétrica, ela ocorre quando uma resistência externa é igual à resistência interna. Algo semelhante ocorre no circuito de corrente alternada, apesar de ser um pouco mais complicado quando a carga inclui indutância e capacitância, que nós já vimos. Porém, o princípio básico é o mesmo. Observe então este outro diagrama esquemático. Nele mostramos como o teorema de transferência máximo de potência é aplicado no circuito de um transformador. Um caso simples de um gerador de corrente alternada sendo indicado na figura. Preste atenção. Nesse caso, a resistência interna do gerador é uma resistência pura. Preste atenção que o gerador é de corrente alternada. A resistência de carga, ela tem um valor de 25 ohms. E a resistência interna do próprio gerador é de 100 ohms. Esta condição não irá produzir uma transferência máxima de potência. Porém, um transformador pode ser inserido entre o gerador de corrente alternada e a carga para combinar a impedância, conforme está sendo indicado no diagrama esquemático ao lado. Observe o diagrama. Se a relação de transformação do transformador for adequadamente escolhida, o gerador de corrente alternada opera com uma impedância de 100 ohms e a carga irá operar com a impedância também de 100 ohms. Quando as impedâncias elas são casadas, podem ser obtida então a transferência máxima possível de potência. Isto é uma aplicação importante dos transformadores em eletricidade e eletrônica. Casar impedância. Preste atenção, aluno. Se a relação de transformação do transformador ela for adequadamente escolhida, o gerador de corrente alternada opera com uma impedância de 100 ohms e a carga também irá operar com uma impedância de 100 ohms. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima.